buscar nas disciplinas das ciências básicas que vêm em seguida a justificativa, né, para estudar mais essas ciências, uma vez que ele já passou pela parte de introdução à atuação no ciclo profissional. Isso atrairia também esses alunos para a indústria, para empresas que dariam estágio, talvez valorizando mais esse profissional que, começando, já é capaz de dar um retorno maior no seu trabalho. Há também uma preocupação muito grande com a dispersão, né, dos alunos. Hoje em dia, nós sabemos que as mídias e as redes sociais atraem a todos nós, e os alunos praticamente vivem nesse mundo. É muito comum a gente ver turmas vazias, ou seja, pessoas pagando a universidade e não frequentando, ou todo o tempo no celular ou no tablet. E esse é um problema que eu acredito possa ser minimizado ou mitigado com aulas cada vez mais baseadas na experiência, menos, digamos assim, convencionais, do ponto de vista de aulas teóricas, muitas vezes maçantes, porque é com a emoção que nós aprendemos. Muitas vezes um aluno aprende muito mais num dia de prova do que ele aprende nos dias anteriores que ele ficou estudando, porque ele não estava sob emoção. E quando você faz o aluno praticar algo, ainda que ele não entenda aquilo profundamente, porque ele ainda não se profissionalizou, ele vivenciando aquela experiência, aquela parte experimental. Quando eu chamo de experimental, não é o laboratório de física básica, nem é o laboratório de engenharia básica, onde ele faz algo e que ele, de repente, revela para ele mesmo a sua capacidade que ele não sabia ter, né? A outra questão que eu vou pedir desculpa, eu vou ter que passar com razoável pressa por todos esses aspectos. Eu não pretendo esgotá-los aqui, mas, como eu disse, botar um pouco de lenha na fogueira. São aspectos importantes que eu acho que, dentro da minha visão, estão dentro do contexto de certificação e exercício da profissão. As universidades muito comerciais e os apelos para as universidades estrangeiras. Existem várias universidades para todo tipo de capacidade financeira, para todo tipo de interesse profissional, e é preciso nós estarmos atentos para a qualidade desses programas, né, e para as alternativas que se usa para que elas sejam bem-sucedidas financeiramente. Então, existem inúmeras universidades fazendo convênios ou cooperações, ou usando o nome de universidades de prestígio no exterior, e que muitas vezes atrai o aluno com uma promessa, não sei até quanto, né, verdadeira em termos de conhecimento e formação. E não só esse aspecto, mas nós também temos que prestar atenção que o nosso mercado é extremamente grande. Não foi à toa que, de um momento para outro, criaram-se universidades gigantescas no país, e muitas começam a instalar filiais ou atrair nossos alunos para estudar no exterior. Não tem nada contra isso, propriamente, mas, olhando sob o ponto de vista comercial, o aluno é o cliente. E as universidades brasileiras são a nossa casa, né? Estudar lá fora é maravilhoso, mas atrair os nossos alunos para universidades fora do nosso contexto pode ser desastroso a longo prazo. Eu tenho esse lema, eu mesmo cunhei e acho interessante. Antigamente eu tinha um pouco de, digamos, vergonha em dizer. Meu pai dizia assim: você vai ser o eterno aluno, né? Porque eu fiz graduação, mestrado, doutorado, e nunca saí da universidade, continuo estudando até hoje. Eu digo, nunca tive um outro emprego, a não ser o da universidade. E nunca saí da universidade. E eu gostaria de convencer
as pessoas a nunca saírem da universidade. Isso parece utópico, mas eu acho que, se a gente pensar bem, isso não é impossível. Nosso conhecimento está cada vez mais, digamos, perecível. Ciência e tecnologia têm se desenvolvido numa velocidade tal que, antigamente, nós éramos engenheiros para toda a vida, né? Hoje em dia, a gente precisa se preocupar em se atualizar, em se manter a par do que está sendo desenvolvido. E só há uma maneira de você fazer isso: estar sempre ligado a uma universidade. Essa ligação pode ser, claro, através de curso de extensão, especialização, mestrado, doutorado, ou outros mecanismos que a gente ainda não percebeu e que podem ser criados para que os profissionais nunca se afastem do conhecimento. E eu posso lhes dizer que, no século XXI, a engenharia vai, numa linguagem popular, bombar. Bombar porque nós estamos passando por uma transformação onde tudo é tecnologia. Em 1957, lá em casa, entrou o primeiro televisor branco e preto. A partir daí, eu vejo que o mundo está em uma transformação e num ápice de mudanças que nós não podemos prever totalmente. Mas todas essas imagens, tudo que nos rodeia, está representando a tecnologia, a inovação, e por trás de tudo isso estamos nós, os engenheiros. Se vocês observarem essas simples questões, vão ver que nós estamos nesse universo, neste tsunami, mesmo que não queiramos. Todo mundo com seu celular, com seu tablet, todo mundo ligado em tecnologia, jornais e impressos ou não, todos os dias trazem manchetes sobre tecnologia, como se isso, né, fossem as notícias que nós antigamente líamos na Manchete, ou Cruzeiro, Jornal do Brasil, o Globo. Não, tecnologia virou manchete, né? E nós estamos ligados em tudo isso, e isso está mudando a nossa vida, no nosso dia a dia. O governo federal lançou o Ciência Sem Fronteiras, né? Eu diria que esse programa é muito importante e, ao mesmo tempo, politicamente, também muito importante, mas as verdadeiras fronteiras da ciência não são as distâncias entre os países ou o custo financeiro de mandar um aluno estudar fora, numa universidade de primeira categoria. Claro que essa, de fato, é uma fronteira, mas a principal fronteira está dentro do nosso próprio país, quando tanto o poder público quanto empresários não valorizam suficientemente, adequadamente, o poder da ciência e tecnologia, o poder transformador da sociedade, da própria indústria, e o poder transformador que isso exerce na própria educação. Diria que muitos estudantes têm ido viajar através do Ciência Sem Fronteiras, como é natural dos jovens, entusiasmado com a oportunidade de vivenciar, ter essa experiência fora do país. Mas todas essas experiências poderiam ser muito bem obtidas dentro do Brasil, se nós tivéssemos mais incentivo à pesquisa, à ciência e à tecnologia. Nesse sentido, e eu acho que isso tem a ver com a questão da capacitação, né, e da certificação, a ciência não está mais tão cheia de
compartimentos de paredes e divisórias quanto já esteve antes. Cada vez mais as barreiras entre as áreas do conhecimento e, em particular, muito particularmente, dos campos da engenharia, são derrubadas, são, digamos, eliminadas ou ficam mais difíceis de serem percebidas. Cada vez mais é necessário a convergência tecnológica e elas estão sendo naturalmente buscadas pela motivação da inovação. Muitas inovações não saem simplesmente do conhecimento específico de uma determinada área, de um determinado campo da engenharia, mas sim da inspiração que se busca em áreas completamente diversas, como biologia, medicina, econofísica, e, enfim, várias outras áreas que aparentemente não nos dizem respeito. Eu trabalho com várias áreas dessas, e, embora a minha formação original seja eletrônica, e não vejo nada, absolutamente nada de especial. Acho cada vez mais natural me envolver com psicologia, como já me envolver com economia, finanças, áreas completamente diversas do meu conhecimento original, e continuo aguardando a oportunidade de um dia trabalhar com teologia e engenharia. Então, ainda não descobri, mas acredito que não tarda muito a que isso aconteça. Portanto, o que eu estou lhes passando para vocês é: o conhecimento é cada vez mais multidisciplinar. Ciência e tecnologia estão cada vez mais envolvidas, entrelaçadas com mais e mais áreas, seja beneficiando essas áreas, como sempre beneficiou, seja buscando dessas áreas inspiração. A própria inteligência computacional, na qual eu trabalho há vários anos, é uma área que se beneficia da neurociência, da medicina e de várias outras áreas, inclusive biologia, para criar sistemas inteligentes de apoio à decisão que resolvem problemas na área comercial, financeira e industrial. Obrigado aqui pela água. A indústria. Qual o profissional que a nossa indústria quer? Ou não quer? Eu me sinto bastante afetado quando vejo um engenheiro ou um doutor em engenharia, como esse ano eu já perdi 2 para bancos. Olha, pessoas de um brilhantismo profissional resolvem problema em qualquer área da engenharia. Com um pouco de estudo, ele tem todo o ferramental para se envolver em áreas que ele nunca ouviu falar. E isso é típico do engenheiro. Eu nunca estudei petróleo, mas eu vou entrar nessa área. Eu nunca estudei isso, vou entrar naquela área. 2 engenheiros foram trabalhar em bancos particulares, privados, ganhando menos do que ganhariam como um professor universitário iniciante. Salário que lhes era oferecido. Praticamente a metade de um salário de um professor. Coisa de R$5.000 por um banco. Ele abandona a engenharia para ser, digamos, um engenheiro das finanças. Não tem nada contra isso. Mas por que ele vai para lá? Bem, por um lado, atraído pela... Vocês conhecem uma salsicha chamada bônus? Bônus é uma salsicha, ou salsicha é um bônus que você bota 6 meses à frente e diz: trabalhe igual um doido, às vezes 16 horas por dia, para receber 5, 10, 15, 20 salários daqui a 6 meses. Salários desse valor. Pois bem, essa é uma das razões, a perspectiva de ganhar muito dinheiro. Mas dessa maneira. A outra razão é que, e principalmente essa razão, a nossa indústria não aproveita essas pessoas
o potencial dessas pessoas, porque a nossa indústria não está interessada em pesquisa e desenvolvimento. Você não é capaz de encontrar uma única empresa comercial, industrial, capaz de fazer um investimento, eu não diria nem dinheiro. Quem é de vocês aqui que já ouviu o seu chefe dizer, olha, tire 2 horas por semana para inovar, pensar, criar, em benefício da empresa, é claro. Alguém já ouviu essa solicitação? Por que o Google tem esse perfil que todo mundo conhece? Porque ele sabe que o potencial está na criatividade, na possibilidade que a pessoa tem de criar algo, de inovar, de acrescentar, e não simplesmente de ralar hora após hora, dia após dia, durante semanas, fazendo o trabalho de apagar incêndio, ou de simplesmente o dia a dia do trabalho de cada um de nós. Então, é por isso que esses profissionais acabam indo para bancos e fundos de investimento, porque eles não são bem aproveitados na indústria. Se não fosse essa lei 9991 de 2000, criada pelo Fernando Henrique Cardoso, que obrigou as empresas de energia a investir 1% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, a coisa seria ainda muito pior. Graças a essa lei, muita pesquisa se desenvolveu nas universidades e muitas empresas, em particular as grandes como Petrobras, se beneficiam desse desenvolvimento. Todavia, a maior parte das empresas, pequenas principalmente, e médias, digamos, não se beneficiam. São obrigadas a investir, muitas vezes não investem, burlam a lei, ou investem de maneira imprópria, ou muitas vezes investem, mas não aproveitam o investimento. Ou seja, há um imediatismo no pensamento do empresário de que é melhor pegar a inovação lá fora e vendê-la antecipadamente aqui dentro do que criá-la aqui dentro. Criá-la custa muito caro. É muito mais fácil você ver o que está rolando lá fora, vem aqui e lança esse produto e não investe em profissionais. A outra questão muito importante é que nossos estudantes são explorados nessas empresas, ganham mal e são obrigados a estagiar mais do que o que seria aconselhável, que seriam 4 horas por dia ou 20 horas por semana. Muitos deles vão ter que estagiar 40 horas, praticamente um emprego. E a promessa é, sendo um bom estagiário, um dia eu te contrato. Né? Então, o aluno não só não tem recursos, como ainda sofre, porque quem acaba pagando esse prejuízo é ele mesmo, faltando às aulas, sendo um mau aluno na universidade, um mau profissional. Eu já vi vários desses